Olá, cursistas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Peço que em nossas aulas, mais uma vez, estejamos munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver mais um outro fórum nesse módulo, então poste suas dúvidas no fórum pertinente à aula que você está estudando. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da aula é entender como funciona a publicação de sites e sistemas na web. Aprender a manusear ferramentas de transmissão de arquivos, compreender o processo de registro do endereço de um site, conhecer as empresas e serviços que hospedam os sites, e entender como cuidar da manutenção de um site também. Então, antes de entendermos como publicar um site, é preciso antes compreender dois tipos de sites existentes: os sites estáticos e os sites dinâmicos. Vamos para o nosso slide. Sites estáticos são aqueles em que não há troca de informações com o banco de dados. Isto é, você não consegue atualizar o conteúdo da página sem que a programação código-fonte do mesmo seja modificada. Em geral, são sites simples que atendem às necessidades de quem quer ter somente um espaço para divulgar seus produtos, serviços, informações de contato e portfólio. Porém, é muito importante lembrar que esse tipo de site tem alto custo de manutenção e atualização caso seja necessário. Sites dinâmicos são mais complexos de se desenvolver, mas possuem um grande trunfo. Podem ser atualizados facilmente por qualquer pessoa leiga, sem a necessidade de perder longas horas tentando decifrar código ou contratar um profissional exclusivamente para isso. Esse processo é chamado de gestão de conteúdo. Para que um site seja atualizável, basta que os programadores montem páginas administrativas dentro do site, como se fosse um blog. Você receberá um log, senha, para ter acesso a essa página. A partir daí, será possível postar conteúdo que você deseja colocar. As informações são inseridas e recuperadas do banco de dados dinamicamente. Agora que você já compreendeu os princípios de diferença entre sites estáticos e dinâmicos, entenderemos como funciona o processo de publicação desses sites. É importante lembrar que a publicação de um site estático é diferente de um site dinâmico. O primeiro, por ser uma página simples, não requer estrutura de banco de dados. Entre outras particularidades, por isso, possui uma estrutura mais simples. Já os sites dinâmicos exigem um pouco mais de serviço de hospedagem, pois neles precisam de acesso a banco de dados e outras funcionalidades de programação. Bom, o site ficou pronto. E agora, como colocá-lo na web? A primeira coisa que se deve ter em mente ao pensar em publicar um site na internet é o seu endereço eletrônico, também chamado de domínio. Em seguida, providenciaremos o serviço de hospedagem. A próxima etapa é a transferência de arquivos por último, a configuração do seu domínio para apontar em direção ao endereço eletrônico da hospedagem. O domínio do site é o nome que serve para localizar e identificar você ou sua empresa na internet. O nome de um domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. O domínio é a base de toda a sua identificação profissional na internet. É o sobrenome do seu site e dos seus e-mails. Quem pode registrar um domínio?
O registro de um domínio no Brasil é feito pelo site registro.br, do Comitê Gestor de Internet Brasileira, para domínios terminados em .br. Para registrar um domínio, é necessário ser uma entidade legal representada ou estabelecida no Brasil, como pessoa jurídica, instituições que possuem CNPJ ou pessoa física, assim como você e eu, que possui um CPF, que possua um contrato entre o território nacional. Registro de domínios no exterior, exemplo.com, pode ser feito por diversos órgãos internacionais e pode ser registrado por pessoas físicas. Uma entidade poderá registrar sob uma extensão quantos domínios quiser. Entendendo isso, nós então vamos compreender a hospedagem de sites. Hospedagem trata-se de um serviço que possibilita às pessoas ou empresas com sistemas online guardar informações, imagens, vídeos ou qualquer conteúdo acessível por web. Provedores de hospedagens de sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus servidores e conexões à internet a esses dados aos seus clientes. Transferências de arquivo. Em geral, os arquivos do seu site são transferidos para o serviço de hospedagem através de um protocolo chamado FTP, File Transfer Protocol. Esse serviço é acessado através dos dados fornecidos pela própria empresa de hospedagem. Geralmente, os dados para acesso são endereços IPs do servidor FTP, da hospedagem, o usuário e a senha para autenticação. Depois que hospedarmos o site, nós precisamos personalizar no desenvolvimento do site, modelo ou conteúdo. Entende-se por personalização de website o ato de configurar parâmetros tecnológicos e visuais de acordo com o gosto, objetivos, situações e oportunidades pré-estabelecidas pelo envolvido na elaboração e manutenção do site. Há várias maneiras de personalizar um site. É possível alterar sua estrutura e aparência, adicionar conteúdo e alterar definições de sites. É possível aplicar essas definições personalizadas usando o seu navegador, sem ferramentas adicionais, se tiver permissão para alterar essas definições. Também é possível personalizar o site programaticamente usando ferramentas de criação da web. Algumas coisas que podemos fazer para personalizar o site é alterar algumas coisas do próprio site. Alterar o título e a aparência. É possível alterar o nome e a descrição de um site. Também é possível alterar os gráficos padrões na homepage, assim como o tema do site. O tema é um conjunto de cores, fontes, elementos decorativos e que fornece uma aparência consistente para as páginas do teu website. Adicionar subsites e páginas na web. É possível adicionar subsites e páginas na web, sites em ferramentas de edições especiais, contanto que você tenha permissão para criar sites. Se o seu administrador tiver habilitado a criação de site pessoal, você também poderá criar sites de nível superior adicionais. Personalizar outras configurações dos sites. É possível personalizar muitas outras configurações do site, como configurações regionais, que inclui fuso horário, ordem de classificação e calendário. Também é possível personalizar o modo como o site aparece em uma pesquisa e como ele aparece e como as pessoas recebem atualizações sobre alterações no site através de alimentadores RSS e alertas. Usar páginas mestras. Uma página mestra contém os elementos de um design, layout, de páginas a serem repetidos em várias páginas de um website. É possível usar uma página mestra para dar ao seu site uma aparência mais consistente, criando e atualizando elementos de design na página mestra, no lugar de alterá-los
em cada página da web. Uma página mestra pode conter tudo o que se deve colocar em uma página web, como o início rápido, a barra de link superior, o título e o logotipo. Adicionar fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho ajuda as pessoas a colaborarem em documentos e gerenciarem tarefas de projetos implementando processos de negociações específicos em documentos e itens em um site. Um fluxo de trabalho ajuda as empresas a aderirem a processos de negócios consistentes e também melhorar a eficiência e a produtividade organizacional, gerenciando as tarefas e as etapas envolvidas em um processo de negócios específicos. Um método de personalizar site é a utilização de um template ou modelo. Template é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual bem definido e instruções sobre onde, qual tipo de conteúdo deverá entrar em cada parcela da apresentação. Existem vários tipos e estruturas de templates. Em nosso caso, consideraremos 2 deles. Templates simples trazem uma estrutura relativamente simples, composta por códigos HTML, arquivos CSS e determinados scripts. Podem ser replicados para várias páginas ao mesmo tempo e, em geral, são aplicados por programas editores de websites. Templates avançados. Essa modalidade costuma trazer uma série de parâmetros de configurações de aparência, estilo, posições, cores, dentre outros. São aplicados através de sistemas de gerenciamento de conteúdo, chamados CMS, e são encontrados em abundâncias e prontos para uso pelos sites de modelos disponíveis na internet. Criar um template avançado requer conhecimento intermediário de programação. Costumam ainda trazer elementos gráficos e multimídia já prontos, permitindo ao utilizador a personalização desses materiais para publicação em outros sites. Gerenciadores de conteúdos, conhecido como CMS, é uma ferramenta que facilita o desenvolvimento de websites. Os CMS são sistemas gestores de websites que integram ferramentas necessárias para criar, gerir, inserir e editar conteúdos em tempo real sem a necessidade de programação de código, cujo objetivo é estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação e disponibilidades da informação. Sua maioria característica é a grande quantidade de funções presente através de complementos, galerias de fotos, gerenciador de enquetes, gerenciadores de formulários, que podem ser agregados ao CMS. Podemos dizer que um CMS é semelhante a um framework ou esqueleto de um website pré-estruturado, com recursos básicos de usabilidade, visualização e administração já prontamente disponíveis. É um sistema que permite a criação, armazenamento e administração de conteúdos de forma dinâmica, através de uma interface de acesso via internet. Um CMS permite que a empresa tenha total autonomia sobre o conteúdo e a evolução da sua presença na internet, e dispense assistência de terceiros ou empresas especializadas para manutenção de rotina. A aparência de um website criado com CMS é personalizável, através da utilização de temas que podem ser facilmente mudados. Exemplo de CMS é o WordPress, um sistema em PHP, open source e de altíssima qualidade para gerir blogs, portais cada vez mais complexos. Outro exemplo de CMS são os Livefyre e também o Joomla. E aqui nós vemos o modelo da administração de um Joomla. Através desse ambiente Joomla, nós podemos criar sites completos, dinâmicos, de forma fácil e rápido,
se há necessidade de conhecer também programação. Conceitos, métodos, quesitos de avaliação de website e sistema. Os conceitos de usabilidade têm como base o desenvolvimento de projetos centrados nas necessidades reais dos usuários. Lembre-se, usabilidade não tem nada a ver com o gosto dos usuários, mas sim com suas necessidades. Por isso, as interfaces devem fazer com que o usuário utilize um website de maneira intuitiva e a usabilidade visa facilitar esse processo. O processo de avaliação de um website tem por objetivo identificar se aquelas páginas estão de acordo com as necessidades do seu público-alvo. Os verbos na figura aqui podem nos direcionar nesse processo. Uma vez iniciado o processo de avaliação, pode ser feita sobre vários pontos de vista, conforme a figura. Dá-se o início à análise e correção de vários aspectos que não estejam de acordo com as regras e normas de usabilidade, ou que estão em desacordo com o público-alvo daquela interface. Daí a importância das perspectivas de vista de um mesmo trabalho. Alguns critérios que podem e devem ser analisados durante a avaliação de um website, lembrando que cada um deles deve ser analisado sob diferentes perspectivas. São critérios que, de acordo com o propósito do website, merecem ou não uma atenção maior. Dentre eles, nós vamos acentuar algumas aqui. A acessibilidade. Acessibilidade é o carregamento do website em diferentes browsers, buscadores, popularidade. Então, a acessibilidade ele vai facilitar o acesso ao seu website. Então, muita atenção ao desenvolver, fazendo com que ele seja mais fácil de ser localizado. A apresentação é o layout, o multimídia, a fonte, qual o tamanho da fonte, é fácil de leitura, é fácil de visualizar, os conteúdos estão bem localizados, eu consigo enxergar e entender a proposta do website. As informações, qual o conteúdo que eu estou utilizando, ele está internalizado, esse conteúdo ele fala a linguagem do usuário final que foi proposto. E a navegabilidade. Tem um mapa do site, eu consigo localizar e entender onde que eu estou dentro do site. Então, esses conceitos é preciso levar em conta os aspectos durante o desenvolvimento do site. A avaliação heurística é um termo cunhado por Jacob Nielsen e Rolf Mollek em 1990, como um método de inspeção para encontrar determinados tipos de problemas em uma interface do usuário. A capacidade heurística é uma capacidade humana para descobrir ou resolver problemas a partir da experiência prática, da observação e da criatividade. Por isso, para realizar uma boa avaliação heurística, é necessário um pequeno grupo de avaliadores com experiências sólidas em usabilidade, para examinar a interface e avaliar a sua conformidade com a lista de princípios de usabilidade escolhida previamente, que são as heurísticas. A avaliação heurística deve ser realizada individualmente por cada avaliador, em sessões que durante cerca de 1 hora ou 2, para só depois seus resultados serem comparados entre os outros avaliadores. Este procedimento é muito importante para garantir avaliações independentes e imparciais de cada especialidade. Os resultados podem ser documentados em relatórios individuais por cada avaliador, ou em um grande relatório feito
por um observador a partir das observações dos avaliadores e seus relatos. Então, durante a avaliação, nós devemos procurar diálogos simples e naturais. As interfaces de usuários devem ser o mais simples possível. Interfaces devem combinar as tarefas do usuário de tal forma que o mapeamento entre os conceitos computacionais e os dos usuários sejam simples. Falar a linguagem do usuário. A terminologia da interface deve ser baseada na linguagem do usuário e não na orientada ao sistema. Para tanto, deve-se verificar quais termos são utilizados com maior frequência pelos usuários. As informações também devem ser organizadas conforme o modelo mental que o usuário possui do domínio. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. O software deve exibir elementos de diálogos para o usuário e permitir que o mesmo faça suas escolhas, sem a necessidade de lembrar deste ou daquele comando específico. Para facilitar a utilização da interface, deve ser apresentado ao usuário um pequeno número de regras que se aplica por toda a interface. Consistência. Consistência é um dos princípios básicos da usabilidade. Se os usuários souberem que o mesmo comando ou a mesma ação terá sempre o mesmo efeito, eles ficarão mais confiantes no uso do software e serão encorajados a fazer novas descobertas. Feedback. O sistema deverá informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo. O tempo de resposta influi no tipo de feedback que deve ser dado ao usuário. 1/10 de segundo é o limite para que o usuário pensar que o sistema está reagindo instantaneamente, o que significa que nenhum feedback especial é necessário. 1 segundo é o limite para o fluxo do pensamento do usuário não seja interrompido, mesmo que o usuário perceba uma certa demora. E 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizado no diálogo. Saídas claramente marcadas. De acordo a fazer com que o usuário sinta que pode controlar o software, deverá ser fácil sair das situações mais variadas possíveis. Por exemplo, todas as caixas de diálogo devem possuir um botão de cancelar para trazer ao usuário a situação anterior. Muitas das vezes as saídas podem ser fornecidas por meio de uma facilidade de desfazer a última operação para a retomada ao estado anterior. Os usuários rapidamente aprendem a confiar neste mecanismo. Logo, deve estar disponível como um comando genérico por todo o software. Neste caso, o usuário poderá confiar no aprendizado por essa exploração, pois saberá desfazer eventuais erros. Atalhos. Embora deva ser possível operar a interface conhecendo-se apenas algumas regras gerais, deveria também ser possível para o usuário experimentar executar mais rapidamente operações frequentemente utilizadas, através de atalhos, aceleradores típicos que incluem abreviações, teclas de função, duplo clique do mouse ou botões especiais para a função frequente. Também podem ser apresentados através da exibição dos últimos comandos executados ou da função de voltar. Em um sistema de hipertexto. Atalhos são também necessários quando, por uma política de uma empresa ou organização, a informação se encontra em maior profundidade da árvore navegacional. Tenha que ser recuperada diretamente pela interface principal. Boas mensagens de erros. As mensagens de erros devem seguir algumas regras. Linguagem clara e sem código. Devem ser precisas. Devem ajudar o usuário a resolver o problema. Não devem intimidar ou culpar o usuário. Prevenir erros.
Melhor do que possuir uma boa mensagem é evitar situações de erros. Conhecendo-se as situações que mais provocam erros, sempre é possível modificar a interface a tornar-se muito difícil a existência desses erros. Ajuda e documentação. O melhor é se ter um software que seja tão fácil de usar que não necessite de ajuda ou documentação para complementar a interface do usuário. Além disso, sabidamente, usuários raramente leem a documentação. E com isso, nós encerramos o assunto da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Até mais!